Olá, turma! Vamos começar a nossa aula 2 de vibrações mecânicas do assunto de descrição de vibrações e excitações. Vamos lá. Na aula anterior, nós já conversamos que qualquer sistema mecânico pode ser representado por um modelo massa-mola-amortecedor. O que significa esse sistema mecânico massa-mola-amortecedor? Nós vamos ter um corpo rígido que representa a massa do meu sistema mecânico. Então, qualquer corpo que possa sofrer vibração, a massa desse corpo, que pode ser um equipamento, pode ser uma ponte, certo? Qualquer exemplo de um sistema mecânico representado por esse corpo rígido. E esse corpo rígido vai ser sustentado em uma base que é completamente fixa, sem deformação. Nossa base é ideal, certo? Ele vai ser sustentado... Deixa eu pegar meu negocinho aqui. Ele vai ser sustentado por uma mola, que é um elemento que absorve energia elástica do sistema. O que é essa energia elástica? Energia elástica é aquela energia com relação a uma deformação que não é permanente. Então, representando aqui pela mola, a mola quando ela deforma e volta a deformação, ela está gastando energia elástica e ela que mantém a vibração do meu corpo rígido. E também vai ter um elemento de amortecimento. Esse amortecedor ele vai fazer perder a energia da vibração. A vibração não vai ficar eternamente no corpo, mas ela vai diminuindo, perdendo a vibração devido à energia. É muito importante, gente, que nós distinguamos o que é excitação e o que é vibração. A excitação é a força que eu coloco sobre o corpo. Então, se eu pegar, por exemplo, o meu computador que está aqui e ficar martelando ele, eu estou aplicando uma força de excitação. Essa força ela pode ser só um impulso, só uma, tá? Isso aí. Ou pode ser uma força cíclica também que eu vou martelando em cima aqui da minha mesa, certo? Isso é excitação, a força está sendo aplicada. Nós sempre vamos representar ela por F, força de excitação. A vibração é o quanto que o meu corpo, meu sistema mecânico vibratório está vibrando. E nós vamos representar por X, porque a vibração é um comprimento de quanto que ele está subindo e descendo, certo? Aqui eu tenho uns videozinhos que vai ajudar bastante a gente entender o que vai ser proposto nessa aula. Primeiro, esse daqui é o modelo massa-mola-amortecedor. Ele é um vídeo um pouco antigo, é um professor explicando. Na verdade, esse vídeo ele é sem som mesmo. Mas olha, ele pendurou uma massa em uma mola, certo? Aqui a mola está representando o meu elemento elástico, que vai fazer a massa subir e descer. Quando ele pega a massa e puxa para baixo e solta, ele está colocando uma excitação como impulso. Ó, o impulso dele é puxar. Quando ele solta, a mola vai subir e descer vibrando. Eu quero só fazer uma consideração aqui antes de eu continuar. A gente sabe que se a gente pegar esse modelo aí, nesse experimento, pegar a mola e soltar, ela vai vibrar e em um momento ela vai parar. Porque a mola, ela também carrega um elemento de amortecimento nela. Ela vai perder energia com a vibração. Vai ter atrito do ar, vai ter vários fenômenos ali, que vai fazer ela perder energia e vai parar. Nós consideramos molas ideais. Se tiver só o elemento elástico, ele vai vibrar até o infinito e nunca vai amortecer. Tem que ter um elemento de amortecedor para ele diminuir a vibração, certo? Mas esse vídeo aqui está mostrando só o modelo. Deixa eu achar lá para frente. Ele faz essas explicações que eu fiz agora. E o meu modelo é esse daqui que vai aparecer agora. Olha lá. Tem a minha massa que está representando o corpo vibratório e a mola que está representando o elemento elástico, que faz o corpo vibrar em torno de uma posição de equilíbrio elástico. Lembra daquela definição formal? A posição de equilíbrio, o corpo vai ficar exatamente no meio dessa linha pontilhada. Mas quando ele está vibrando, ele vai ter um movimento cíclico em torno desta posição. Certo? Agora, aqui é só o modelo com elemento elástico, sem o amortecimento. Nesse vídeo, que eu ainda vou considerar sem o elemento de amortecimento, esse vídeo ele está aqui para representar como que a gente sai desse modelo de desenho, essa animação que eu estou fazendo,
para matemática. O objetivo dessa aula vai ser descrever esse movimento matematicamente, para que a gente consiga trabalhar e prever como que as vibrações funcionam. Então aqui, ó, o meu modelo massa e mola, eu quero que vocês pensem o seguinte: eu vou plotar um gráfico deste movimento. No meu gráfico, o eixo Y vai ser a posição da massa em relação ao meu zero, que é a posição de equilíbrio. Lembra que a posição de equilíbrio é o pontilhado. Se ele está para cima no pontilhado, ele vai ser positivo. Se ele está para baixo, o pontilhado vai ser negativo. E vai ser uma distância em Y, que pode ser em milímetros, em metros, dependendo do tamanho da minha vibração. O elemento de vibração em componentes mecânicos é em milímetros, né? A gente vive em milímetros. Então vai ter lá desde 0,1, 1, 2 até 3 milímetros, por exemplo. E o negativo também. E o meu eixo X vai ser o tempo que está passando. Então, para cada segundo que passar, ou meio segundo, ou o tempo que eu definir, eu marco aqui no gráfico a posição que ele vai pegar aqui de vibração, no eixo Y. Se eu deixar o gráfico rodar, olha o que acontece. Tá vendo que ele, eu não sei se tá, o vídeo é um pouco escuro, não sei se vocês conseguem ver, qualquer coisa deu uma aproximada. Mas ele plota, ele grafica uma função. E essa função, na verdade, para quem lembra lá do cálculo, ela deve ser uma função conhecida de vocês. Ela é uma função trigonométrica, ela é uma função do seno. E acontece isso mesmo. Se você tiver um elemento elástico e traçar o gráfico exatamente como ele ocorre aqui, ele vai fazer perfeitamente uma senoide. Então aí já tem o primeiro indício matemático de uma vibração. Ela vai com o tempo se comportar como uma função seno. Aqui no vídeo ele está fazendo várias dessas explicações. Mas assim, ó, vai ter comportamentos diferentes da função. Olha esse daqui, ó. O que está acontecendo com esse daqui? Ele está subindo e descendo de uma maneira muito mais rápida. Está vendo que é como se a função seno ficasse mais apertada. Esse aqui que ele está subindo e descendo como se fosse uma vibração mais moderada. A função seno aqui ela ficou mais distante, certo? E outro exemplo também que tem que dar é quanto mais ele sobe, quanto mais ele desce. A função seno também vai ser representada de uma maneira diferente. Então o objetivo dessa aula é nós transformarmos a vibração numa função trigonométrica e entender como os parâmetros da função trigonométrica influenciam na vibração. Se ela é mais forte ou menos forte, se ela é mais larga ou menos larga. Este exemplo aqui, eu não considerei um amortecimento também. Neste próximo exemplo, neste próximo vídeo, nós vamos colocar o elemento de amortecimento para ver o que acontece com a função do gráfico. Aqui esse professor ele vai fazer a explicação do... Tá, aqui esse professor vai fazer a explicação do que eu vou explicar aqui para vocês, então eu vou passar. Ele vai construir uma espécie de amortecedor viscoso, olha só. É mais ou menos do jeito que eu expliquei para vocês na aula passada. Vai ter aqui como se fosse um pistão com algumas passagens na forma cilíndricas. E ele vai colocar exatamente no cilindro plástico. Tá vendo que é como se, quando ele está descendo, ele barra a passagem do ar e deixa passar só um pouquinho através dessas passagens cilíndricas. Então ele amortece, certo? Poderia ter óleo aqui dentro que amortece muito mais, mas provavelmente ia ser muito forte para o experimento, ele fez só em ar. E ele coloca lá, faz o mesmo experimento. O que vai acontecer é que esse amortecedor, o ar ali vai frear mais rapidamente a mola e a mola vai ser obrigada a amortecer. Aqui ele até fez conseguindo abrir e fechar os cilindros, que o amortecimento fica mais rápido e mais lento, certo?
Vamos ver lá nos gráficos como que ficam. Ó, esse daqui é o exemplo sem o amortecimento. Ele fica como uma função seno com todas as alturas iguais. O máximo e o mínimo da função. Agora ele vai colocar um amortecimento. Colocou o amortecedor lá embaixo. Ó. Ele pode até começar rápido, mas o amortecedor vai fazer a função diminuir até a vibração parar. Olha só como a função graficada matematicamente já é diferente. Certo? E neste outro exemplo, ele vai colocar um amortecimento muito maior. E pode acontecer isso, ó, de praticamente não ter vibração e o sistema já entrar no equilíbrio. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Acho que tem um exemplo com amortecimento maior ainda. Ou não chega nem a vibrar. Coloca uma excitação e o sistema já para, certo? Então vocês viram que dependendo da força do amortecimento, a resposta à vibração do nosso sistema mecânico pode ser diferente. Então, esses vídeos foram para motivar a gente que uma vibração de um sistema ele tem que ser descrito numa função. E nessa aula a gente vai ver algumas características das funções. Então aqui, primeira coisa são as vibrações ou excitações periódicas. São as funções periódicas na matemática, na verdade. As vibrações periódicas na matemática, as funções, né, que pode ser uma vibração ou uma excitação, são funções que elas se repetem ao longo do x, do eixo x, certo? Aqui na disciplina de vibrações, nosso x vai ser sempre o tempo, porque é a vibração passando com o tempo, mas função periódica é genérica para matemática. Se vocês verem essa minha função aqui, ó, vendo que ela começa aqui, ela faz esse desenho, daí ela acaba aqui como se fosse uma parte padrão. Agora, essa, na verdade, ela acaba... Se ela começa aqui, ela vai acabar aqui, né? Nesse mesmo. Agora, como se eu pegasse essa minha parte padrão... Aqui começa e aqui termina. Agora eu pego essa minha parte padrão e eu copio e colo ela para cá. Ó. É o mesmo pedaço. Aqui é o mesmo pedaço. Isso é como uma função periódica. São funções que elas se repetem ao longo do tempo. Elas podem ter diversas formas, como essa daqui, que ela é irregular, mas ainda dá para ver uma irregularidade. Mas ela pode ser completamente irregular por muito tempo e depois de algum tempo começar a se repetir de novo. Mas se ela se repetir ao longo do tempo, é uma função periódica. Aqui na função periódica a gente vai definir já um parâmetro muito importante na nossa disciplina, que vai ser o período. O período, ele é o tempo, é a quantidade no eixo x que a função se repete, certo? Então olha aqui, ó. Concorda comigo que essa função, eu posso pegar daqui até aqui que eu fiz, né? Mas pegar daqui até aqui também, ó. Esse pedacinho aqui se repete aqui. Posso pegar de qualquer pedaço até o próximo ciclo que se repete. Concorda comigo que está mais ou menos no meio 300, aqui está mais ou menos 3, 6, 7, uns 400. Mais ou menos 300, mais ou menos 700 aqui, ó. Bem mais ou menos. É o tempo, desde aqui até aqui. Olhando aqui mais ou menos dá 400 segundos, que é o meu eixo x, certo? Uma propriedade matemática importante das funções periódicas é a periodicidade, então. Matematicamente, a gente pode escrever ela assim, ó, que a função em qualquer tempo, por exemplo, a função no 200, tá, ela tem que ser igual à função no 200 mais o período. Lembra que a gente falou que o período era mais ou menos 400? Mais ou menos, aqui a gente vai ver um pouquinho menos, 400 mais o 200 vai dar 1,600. Vai ficar aqui no 0,5 também. A função do tempo ou do tempo mais o período tem que dar o mesmo valor. E dentro das funções periódicas, nós vamos ter as funções harmônicas. Essas funções harmônicas, que é um tipo de função periódica, periódica mais genérica, tem um tipo periódico que são as harmônicas, vai ser muito importante para o nosso estudo em vibrações. E elas vão ser as funções do seno e do cosseno, certo? A gente vai trabalhar muito com o seno, mas o seno e o cosseno eles podem ser convertidos uns nos outros fazendo algumas contas simples. Talvez em algum exemplo a gente
faça isso. Mas as funções elas vão ser de uma forma genérica assim, ó. Dê uma olhada lá na função seno. Ela vai ter uma constante de multiplicação na frente do seno, certo? Vai ter a incógnita, que é o t, que é o tempo, e ela vai ser em segundo, e o tempo pode variar o tempo que for preciso, desde menos infinito até infinito na matemática, né? Mas de sempre vai começar do zero até um tempo que aconteça, mas é o tempo. O tempo vai ser multiplicado por um parâmetro, que é uma constante, e essa constante é chamada da frequência circular ou frequência angular, certo? E a unidade dela é em radianos por segundo. Gente, eu vou dar vários exemplos, vou fazer exercícios aqui, então vai ficar claro depois. E o φ, que é o termo que soma, ele vai ser chamado ângulo de fase, e esse ângulo é em radianos. Então vamos dar uma olhadinha o que é uma função harmônica. Se a gente plotar uma função seno, que pode ter diferentes valores aqui nem está os valores da função, só está o gráfico da função seno. Dependendo do qual valor for g, qual for o ômega e qual for o φ, a função pode ser mais alta, menos alta, mais apertadinha ou mais larga, certo? Então o gráfico sempre vai ser desse modo, da função seno. E aqui nós vamos definir alguns parâmetros já. Esse g que multiplica o seno, ele é chamado de amplitude. E ele representa o valor máximo que a função pode assumir a partir do eixo x0. Então, o g sempre vai ser desde a distância, desde o zero até o valor máximo que ela assumir. As funções harmônicas, esse valor máximo sempre vai ser constante ao longo de todos os ciclos. Então, aqui no caso, ó, a minha amplitude nessa função é 1, porque ele para lá no 1. O ângulo de fase, quando a gente soma um valor aqui, a minha função seno ela vai se deslocar para a esquerda ou para a direita, certo? Ela se desloca. E esse valor que se desloca, ele é representado, esse valor que se desloca é representado pelo φ que está aqui dentro desse seno. E ele é chamado de ângulo de fase, certo? Então a definição aqui representa o deslocamento temporal da função. Outras propriedades das funções harmônicas. Sabendo uma função harmônica, que é essa daqui, ó, que é o seno com essas constantes deles, nós conseguimos definir o período e a frequência dessa função. O que é o período? O período representa quanto tempo em segundos leva para concluir um ciclo. Se eu voltar nessa minha função aqui, ó, um ciclo da função seno começa aqui, ó, aqui fez meio ciclo, aqui terminou um ciclo. Desde o 0 até o 300 fez um ciclo. Quanto tempo que ele demorou para terminar um ciclo? 300 segundos. Então o período dessa função é 300 segundos. Se a gente tem a função, às vezes a gente tem o valor dela, não tem o gráfico desenhado, para calcular a gente calcula assim, ó. O período, que é o símbolo é t, vai ser 2π sobre o ômega. O ômega é esse valor que está multiplicando o t. A frequência, em contrapartida, ela representa quantos ciclos ocorrem em um segundo. Ó, é o contrário desse daqui. Eu quero saber quantos ciclos ela vai fazer em um segundo. Nessa minha função, provavelmente vai ser muito pequena, porque o meu segundo está aqui, ó. Daqui a 150, o meu segundo está aqui assim. Então ela vai fazer 0,0000 alguma coisa ciclos por segundo. Nessa função que ela está pequena. Mas para calcular a frequência, ela é o inverso do período, certo? E se a gente fazer a conta aqui e colocar o período inverso aqui, a gente pode isolar e achar uma relação entre a frequência e a frequência angular, que é esse ômega. A frequência, aqui está até errado, deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. O hertz é da frequência, certo? Esse ômega aqui que nós vamos conversar mais depois, ele é em radianos por segundo. Essa fórmula ela pode ser utilizada para converter entre hertz, que é a frequência linear, e a frequência angular, que é o radianos por segundo. Hertz significa exatamente essa definição de frequência. Quantos ciclos que ele faz em um segundo. E para a gente entender tudo isso daí, eu vou fazer um exemplo de aplicação, certo?
Esses exemplos de aplicação, eles são, na verdade, é só entender o que significa cada coisinha na fórmula. Então, se eu tenho uma excitação dessa forma, a excitação, ela tem aqui, ó, é seno de 4πt mais 3 vezes 5. 5 seno de 4πt mais 3. O π aqui é um número, gente, é 4π. A gente sabe que o π é 3,14, então aqui é 4 vezes 3,14 vai ser 12, alguma coisa t. Mas assim, é muito comum aqui na nossa disciplina a gente deixar em função dos πs, que lá na fórmula ele vai cortar os πs e fica números mais redondos no final, certo? Eu vou fazer desse modo. O 3 e o 5. E ele pede tudo aquilo que eu mostrei para vocês. A amplitude da excitação, a frequência angular, o período, a frequência de excitação em Hertz, tem a angular em radianos por segundo em Hertz, o ângulo de fase e a representação gráfica dela. Vamos indo por partes. A primeira, ele quer pedir a amplitude da excitação. Olha só, a minha excitação é essa daqui. Essa é a fórmula que foi dada. E lembra, eu já vou fazer um parênteses aqui, que ele pode ser uma excitação, pode ser uma vibração. Se for excitação, a força vai ser dada em newtons, porque é uma força que está aplicando. Se for a vibração, ela vai ser uma resposta X em milímetros, mas é a mesma coisa, certo? O que é a minha amplitude? Para resolver esse tipo de exercício, a gente pega lá a fórmula geral do seno, sem os números, para a gente lembrar que cada coisa. Lembra que a amplitude é o G? O que é o G aqui na minha fórmula da minha excitação expressa numericamente? É o 5. Então, a amplitude da minha excitação vai ser 5. A próxima, a frequência angular. Mesma coisa. Vou copiar a excitação. A frequência angular, ela é o ômega. Olha aqui, ó, na fórmula. O ômega, ele está na frente, é o que está na frente do t. Então, tudo que está na frente do t é a minha frequência angular. Tudo que está na frente do t é o 4π. A minha frequência angular é 4π radianos por segundo. O próximo C é o período da excitação. O período tem a fórmula que é o 2π sobre o ômega. A gente já descobriu que o ômega era o 4π, que era o que está na frente do t, né? Fazendo essa conta, a gente descobre que ele é meio segundo. Lembra o que significa o período? Quanto tempo ele demora para cumprir o ciclo? Essa excitação, em meio segundo, ela completa um ciclo inteiro. A próxima é a frequência da excitação em Hertz. Eu quero saber quantos ciclos termina em 1 segundo. Tem dois modos de calcular a frequência aqui. São duas formas e eu vou mostrar as duas, certo? Primeiro que a frequência é o inverso do período. Então, se você já calculou o período, é só fazer o inverso do período. O inverso de 1 sobre 0,5 é 2. Então, essa excitação ela tem a frequência de 2 Hz. Significa ela faz 2 ciclos a cada 1 segundo. Tem 2 batidas em 1 segundo. Eu posso calcular também por aquela fórmula do ômega igual a 2πf. Essa fórmula parece que vai ser mais complicada agora, mas mais tarde nós vamos utilizá-la várias vezes, vocês vão acabar pegando ela. O ômega a gente já descobriu antes que era o 4π, o 2π e o f. Fazendo a conta a gente descobre o mesmo valor que é 2 Hz. O ângulo de fase. Lembra que o ângulo de fase é o quanto que a função seno se desloca em x? O meu ângulo de fase é o que soma. Então é só eu comparar a fórmula algébrica com o que soma e eu descubro que o ângulo de fase é 3 radianos. Tudo que está dentro da nossa calculadora a gente vai ser em radianos. Tudo que está dentro do seno. Nessa disciplina a gente sempre vai trabalhar em radianos. E a letra F é para a gente fazer a representação gráfica dela. E para fazer isso, eu vou ensinar vocês a fazer ela em Scilab. Vamos lá, turma. O Scilab, ele é um programa, é um software de programação matemática. Ele serve para a gente fazer cálculos matemáticos e serve também para a gente fazer gráficos. Ele ajuda muito para fazer gráficos. Nessa disciplina, como a gente vai ter que sempre estar dizendo os gráficos, eles nem sempre vão ser triviais, fáceis da gente enxergar, igual vai fazer um gráfico no questão do primeiro grau ou um gráfico de uma parábola. É muito bom a gente utilizar estes softwares matemáticos. Eu já dei uma disciplina de mecanismos que eu utilizei e a turma aprendeu super fácil, foi bem legal. Então, se alguém fez essa disciplina comigo, já vai saber usar. Quem não fez, não se preocupe que eu vou ensinar vocês a utilizar aqui ao longo da matéria, certo? Primeira coisa, o Scilab ele é um programa gratuito. E ele é um irmão, primo ali do MATLAB. Não sei se já ouviram falar do MATLAB. O MATLAB também é um software matemático,
A diferença é que o MATLAB é um programa pago e para a gente utilizar aqui, a gente tem que ter a licença dele, no nosso caso. Mas o Scilab ele faz exatamente as mesmas coisas, é um programa gratuito. Então a gente dá para nós baixarmos na internet. Esse link aqui eu vou deixar disponível lá na aula do AVA, certo? Então vocês só cliquem e entram lá no site e vai ter aqui os links para vocês baixarem de acordo com o sistema operacional de vocês, certo? Para quem tem Mac ou para quem tem Windows, versões 64 e 32 bits, é só baixar lá de acordo com o sistema operacional de vocês. Aqui é aquele passo a passo do Windows, né? Você baixa, instala o programa e depois de instalado, quando abrir, ele vai ter essa cara aqui, certo? Então assim, essa primeira tela, na verdade a gente não mexe muito. Aqui vai ter como se fosse um Explorer das pastas do teu próprio computador. Esta página aqui parece que é digitar, mas na verdade não é, ela imprime resultados. E aqui tem algumas outras janelas que imprimem resultados. Para nós digitarmos o nosso programa, ele vai ser aqui, ó. Nesse primeiro botãozinho aqui, ó, que abre o programa editor de texto, C-Notes, certo? Então, clicando nesse primeiro botãozinho, deixa eu deixar do tamanho aqui da tela. Clicando nesse primeiro botãozinho, a gente vai abrir esse editor de texto. Tá vendo que ele é diferente desse daqui. Esse aqui é só para ver. Esse aqui que a gente digita, certo? Aqui que é digitado o programa para nós rodarmos eles e vermos os gráficos. O programa dessa primeira aula, eu vou passar para vocês vão ver que é uma coisa bem simples. Eu vou passar um TXT assim, ó. Então vocês vão lá no TXT, abrir, copia, eu vou dar vou até mostrar aqui, ó, copiar, pode dar um Ctrl C, e vem aqui no programa e cola. Ou um Ctrl V, certo? Ele já imprime bastante coisa colorida de acordo com as funções deles. Vou explicar umas coisas bem básicas aqui. Tá vendo essas duas barras? Duas barras significa que o que vem depois é texto e não faz parte do programa, para ele pular, e fica verdinho. Então, ó, tudo que eu coloquei duas barras é para fazer esse título bonitinho aqui, ó. Vibrações mecânicas, professor Edson Varela, descrição das vibrações. Certo? Esses três primeiros códigos, vocês sempre colocam, eles servem para limpar as telas do programa anterior. Porque se você vir aqui fazer uma mudança e rodar de novo, ele vai pegar resultados que você fez anterior antes de mudar. Então ele vai limpar todas as telas, ele limpa todos os resultados previamente feitos e limpa essa tela aqui, ó, de resultados também, certo? A gente sempre começa com eles. Ó, eu coloquei as barrinhas aqui de novo para dar um título. Gráfico de funções harmônicas, que é o que a gente está fazendo. Se consigo dar um zoom aqui. Tá, dei um zoom ali. E a minha função harmônica vai ser assim, vai ser só essas três linhas. Eu vou explicar para vocês o que é. A gente vai definir duas variáveis, uma t e uma f. A t é o eixo x, tempo, em segundos. O f é o eixo y, f em newtons, porque nesse nosso exemplo a gente está falando que é uma excitação em newtons. Vou começar com o t. O t a gente sempre tem que definir esses três parâmetros entre dois pontos. O primeiro é onde a gente começa. Eu quero começar no 0 segundos. O segundo, ó, você faz 2 pontos e tem o segundo. O segundo é de quanto em quanto que ele vai fazer a conta. Os programas de computador, eles não são contínuos, eles não fazem a conta para infinitos números. Porque a gente sabe que entre 0 e 1 tem infinitos números. Ele não vai fazer a conta para infinitos números. Ele vai fazer a conta para um número x de valores entre 0 e 1, por exemplo. E eu quero que ele faça a conta pulando de 0,1 em 0,1. Então vai fazer para 0, vai fazer para 0,1, depois é 0,2, depois é 0,3 e vai fazendo, certo? Se você colocar um número muito pequeno, 0,0001, pode ser que fique bem bonitinho o gráfico, ele vai ficar com uma qualidade melhor, só que daí pode carregar muito o computador que ele tem que fazer muito cálculo, então pode travar. E se você colocar muito grande, ele vai fazer gráfico tão longe que pode não conseguir traçar o gráfico direito. 0,1 número bom. E depois a gente coloca até onde que ele vai.
Lembra que eu falei que dentro do seno e do cosseno aqui a gente sempre vai trabalhar em radianos? E radianos a gente trabalha com um círculo trigonométrico. Ele começa no 0, vai até π sobre 2. Se vocês ficarem confusos com isso agora, a gente vai fazer muito cálculo com isso, então não se preocupem. Depois vai até o π, depois vai até o 3π sobre 2, depois vai 2π. Depois disso ele repete de novo. A gente transforma em círculo trigonométrico por causa dessa repetição, certo? E aqui é o máximo que a gente foi. Eu coloquei 2π, que é a mesma coisa que 360 graus, vamos dizer. E isso é em segundos, é como se fosse 360 segundos, certo? Mas eu posso colocar o quanto que eu quiser. Aqui a gente digita a função. Olha só, eu copiei exatamente a função. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vou ficar melhor para enxergar. Vai dar muito certo, gente. Olha só. É 5 seno de 4πt mais 3. Olha a função. 5. O asterisco é o vezes, seno. Eu gosto que o sílabo está escrito em inglês, então o seno, em vez de ser com E, é com I. Certo? Abre parênteses. 4π. O π no sílabo é esse daqui, ó. Ele inteiro. Isso é o π. Então é 4 vezes π vezes o t, que é a variável que a gente já definiu aqui em cima, mais o 3. E daí para eu traçar o gráfico, aqui eu só falei as funções. O gráfico é plot disso tudo. Então é plot, entre parênteses, xy. O primeiro vai ao eixo x, depois vai ao eixo y. Nosso eixo x é o t, nosso eixo y é o f. Depois que eu fiz isso, gente, a gente sempre tem que salvar o programa, certo? Você pode clicar aqui no salvar ou no arquivo salvar. Se ele não salvar, a gente não consegue, ele não roda. E na verdade, se você pedir para rodar sem salvar, ele vai falar, salve esse programa. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho como teste, porque eu já tenho ele salvo lá nas minhas pastas. Tá, salvei, até apareceu ali. Para rodar, olha só aqui a barra de ícones, tem esse play aqui, ó. Estão vendo? No play vocês apertam em executar. Ele vai pedir várias coisas, ele vai pedir várias conformações. Essa conformação do yes é se ele quer limpar o que a gente pediu para ele limpar aqui, ó. Daí a gente fala yes, que é que limpe tudo. E aparece lá o nosso gráfico, certo? Esse gráfico aqui, ó, a gente pode copiar e colar. Ó, copy e cola no Word, no PowerPoint, pode fazer um print da tela para copiar. Percebam aqui, ó, que eu falei... Ah, não, ele não fica inteiro. Vou aumentar aqui, ó. Eu falei para ele fazer de 0 até 2π. Lembra que o π é 3,14? Então ele fez até 2π, que é 6,28. 2 vezes 3,14. Mas se quiser fazer mais, ia. Se quiser fazer menos, a gente faz, ó. Eu vou fazer, só para vocês verem, até 3. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, e vou mudar para 3. E eu só vou rodar de novo. Lembra que esse valor aqui é o máximo do t, né? Aqui ele pede se a gente quer salvar. Lembra que eu falei que ele sempre pede para salvar antes de rodar? Salvei. Aqui ele pede se a gente quer que limpe, eu vou limpar. Ó, agora ele repetiu o gráfico para ter 3. Tá vendo que ele não está exatamente redondinho? Porque o redondinho é o seno de t. Aqui ele não é só seno de t. Ele é 5 vezes o seno de 4πt mais 3. Então ele dá uma mudada no valor. Agora vamos lembrar de algumas coisas que a gente viu aqui. Lembra o que era a amplitude? A amplitude é o quanto que ele sobe e desce. E essa amplitude aqui é 5. Certo? Que a gente já achou. Que era o que vai na frente do seno. O meu período é quanto tempo que ele demora para terminar um ciclo. Aqui, ó. Ele começa aqui e termina aqui. Esse período é meio. Lembra que é 0,5? E a frequência é quantos ciclos que ele faz em 1 segundo. 1 segundo, cadê? Tá aqui.
Um segundo está aqui. Quantos ciclos ele fez? 1, 2, que a gente descobriu que era 2 Hz, certo? Gente, então, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvida com os cálculos ou com o Silab, vocês podem me perguntar lá. Eu vou estar para ajudar, beleza? Falou!